Oi galera, aqui é o professor Anderson Mariquito novamente, para a gente finalizar aí a segunda parte da aula sobre plateumintos. Nesta aula nós vamos abordar aí as principais doenças causadas pelos plateumintos. Vamos falar da teníase e cisticercose. Vamos ver aí que apesar de serem causadas aí por o mesmo parasita, são doenças completamente diferenciadas. Vamos falar da esquistossomose, sendo que esse trio de doença aí são as doenças que mais caem nos vestibulares, nas provas do Enem. Vamos falar também sobre a difilobotríase, a hidatidose e faciolíase. Antes disso, vamos relembrar alguns conceitos básicos aí, sendo que a maioria já é conhecido por vocês. Vocês já viram esses conceitos aqui lá atrás, quando vocês estudaram os vírus, as doenças virais aí, as viroses, as bactérias, as doenças bacterianas e as doenças causadas por protozoários. São conceitos de fundamental importância para a gente entender todo o contexto aí de diversas questões. Então, primeiramente, não podemos confundir de forma alguma agente causador etiológico com agente vetor transmissor. Se você confundir isso aqui e não prestar atenção na hora da prova, você pode errar uma questão que você sabe. Como assim? Agente causador etiológico seria o quê? Seria quem causa a doença. Quando eu falar de agente causador etiológico, vocês vão lembrar de quem? De vírus, das bactérias, dos protozoários, dos vermes plateumintos, dos vermes nemateumintos. Quando eu falar de agente vetor ou transmissor, vocês vão lembrar principalmente de insetos. Então, por exemplo, o Aedes aegypti, que todo mundo viu falar. O Aedes aegypti ele não causa a dengue. A dengue é uma doença que é causada por vírus. O Aedes aegypti ele é o vetor da doença e o vírus ele é o agente causador. Não podemos esquecer isso. Então, vetores, vocês vão lembrar de quem? No mosquito palha, mosquito prego. Você vai lembrar, por exemplo, aí, do barbeiro. Não podemos confundir hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O que seria um hospedeiro definitivo? Hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro que aloja a forma adulta ou a forma sexuada do ciclo, certo? Então, por exemplo, lá em protozoários, como não tem forma adulta, você vai observar o quê? A forma sexuada. Quem aloja a forma sexuada do ciclo é o hospedeiro definitivo. Hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro que vai estar alojando a fase assexuada do ciclo ou a fase larvária do ciclo. E os ciclos podem ser ciclos monoxênico ou monogenético. Esse mono vem de um. O que seria ciclo monoxênico ou genético? É quando o ciclo do parasita se desenvolve em apenas um único hospedeiro. Então, por exemplo, ciclo lá da lombriga, que é uma doença causada por nematelmito. O ciclo de vida todinho dela se desenvolve no indivíduo só, que seria o homem. Ciclo heteroxênico, hétero de diferente, de mais de um hospedeiro, digenético, de dois. Então, ciclo heteroxênico ou digenético é quando no ciclo de vida do parasita nós temos dois ou mais hospedeiros. Vamos lá então falar aí da primeira das doenças, que seria a teníase. Na teníase, quem seria o agente causador? O agente causador seria a Taenia solium e a Taenia saginata. Existem outros tipos de teníase, nós vamos falar aqui das duas principais. Essa Taenia que também é conhecida como solitária. Por quê? Vamos relembrar isso daí. Porque geralmente a fase adulta do parasita, que se aloja no intestino do homem, normalmente nós vamos ter um único indivíduo parasitando. Então, solitária, esse único indivíduo. O hospedeiro intermediário da Taenia solium seria o porco. O hospedeiro intermediário da Taenia saginata seria o boi, enquanto o homem é o hospedeiro definitivo. Então vamos relembrar aqui, por que o homem é o hospedeiro definitivo? Porque ele aloja a fase adulta do ciclo de vida, que é esse organismo aqui.
A taênia sólida e a taênia saginata, já vimos isso aqui na aula passada, eles têm diferenças. Essa cabeça aqui, ou escólicos do indivíduo, tem diferenças. Na taênia solium, as ventosas são ventosas laterais e tem esse rostrum, tem esse gancho com esses espinhos. A ventosa, no caso aqui da taênia saginata, é na parte superior e não tem esses ganchos, não tem esses espinhos. Seria o que diferencia aí a taênia sólio da taênia saginata. Como que a gente pega a taênia sólio e a taênia saginata? A contaminação vai ser através da ingestão de carne contaminada com a larva. Essa larva que recebe o nome de cisticerco. Como seria então esse ciclo de vida? O homem, novamente, ele é o hospedeiro definitivo. Por que o homem ele é o hospedeiro definitivo? Porque ele aloja o indivíduo adulto, número 6 aqui, para a gente acompanhar, no seu intestino, no intestino delgado. Então lembra, como que a gente pega essa doença? Ingestão de carne contaminada com o cisticerco. Está aqui o cisticerco da taênia sólio com a sua cabecinha aqui invaginada. Quando esse indivíduo chega no intestino, ele desinvagina essa cabeça, está aqui, e começa a sofrer um tipo especial de reprodução que a gente chama de estrobilização. Vai formar esses vários estróbilos aqui, que também recebe o nome de proglótides ou proglotes, sendo que a cabeça, que geralmente tem a espessura aí de uma cabeça de um alfinete, próxima à cabeça temos as proglotes imaturas, as proglotes maduras, e depois que ela reproduz por autofecundação, que é um caso especial de reprodução sexuada aí, começa a produzir o quê? Essas proglotes grávidas. Essas proglotes grávidas que serão liberadas juntamente com as fezes. Então tá aqui, ó, uma proglote grávida de uma taênia solium, tá aqui uma proglote grávida de uma taênia saginata. Por dia, o indivíduo libera aí em torno de 8 a 12 proglotes por dia. E cada proglote desse aqui pode ter em torno aí de 80 mil ovos. Ou seja, uma única vez que você dá uma defecada aí em um dia, você pode liberar aí quase 1 milhão de ovos. Esses ovos aí que vão estar contaminando a água e o solo. Então temos aqui, ó, ovos e proglotes saem nas fezes e contaminam o ambiente, contaminam a água e solo. Esse ovo ele tem um embrião que tem 6 espinhos, por isso chamado de embrião hexacanto ou oncosfera. Então, como que o boi e o porco ele entra nesse ciclo aí? O boi eles são infectados pela taênia saginata e os porcos pela taênia solium, ao consumir água e alimentos contaminados com esses ovos, certo? Esses ovos que vão estar entrando pelo intestino do indivíduo, vão cair na corrente sanguínea e vão se alojar aqui no sistema nervoso central e na musculatura desses indivíduos, certo? Então, esses ovos vão eclodir no intestino e vão espalhar pelo organismo. O homem, ele vai... Tá aqui, ó, vários indivíduos, várias larvas que vão se desenvolver, que nós chamamos essas larvas de quê? Que nós chamamos essas larvas aí de, tá ela aqui, ó, que seria o cisticerco. Muitas vezes isso aqui, ó, parece uma canjiquinha. Esse cisticerco aqui, que ele atinge aí um tamanho de em torno de 0,5 a 1 centímetro de diâmetro. É bastante grande, dá para você visualizar. Então nunca começa a carne com canjiquinha. Como que o homem entra nesse ciclo? Ele vai entrar nesse ciclo através de quê? Da ingestão da carne contaminada com esse cisticerco. Então aqui nós temos aqui o ovo, ingere o ovo, o homem, no porco, vai haver desenvolvimento desse cisticerco e o homem vai ingerir a carne com esse cisticerco, certo? Então ele vai pegar esse cisticerco, vai entrar aí via o sistema digestório. Quando chegar no intestino, o cisticerco sofre uma desinvaginação, estrobilização, até formar aí um indivíduo adulto e reiniciando este ciclo. Quais seriam os principais sintomas da tenise? Lembrando que na tenise você está alojando o verme adulto no seu intestino. Isso pode provocar dor de cabeça,
diarreia, falta de apetite, dores abdominais, fraqueza, anemia, náuseas. E quais seriam as profilaxias? O que são profilaxias? São medidas para se evitar a doença. As principais profilaxias estão relacionadas com o quê? Construção de fossas e rede de esgoto, saneamento básico, comer carne cozida e ou bem passada e o tratamento dos doentes. A outra doença que a gente não pode confundir seria a cisticercose. O agente etiológico, o agente causador, seria quem? O cisticerco da Taenia sólio. Notem que na teníase, tanto a Taenia sólio como a Taenia saginata causa teníase. Na cisticercose é apenas a Taenia sólio. Por quê? Esses ovos da Taenia sólio são mais resistentes, ele tem uma casca de proteção externa. Então está aqui um cisticerco da Taenia sólio com a cabeça aqui com escólix invaginal. Como que a gente pega a cisticercose? Como é feita a contaminação? Ocorre quando o homem assume o papel do hospedeiro intermediário, ingerindo o quê? Ovos da Taenia sólio. Através de quê? Água e alimentos contaminados. Então presta atenção aqui. Uma pessoa que nunca ingeriu carne de porco na vida, ela pode desenvolver cisticercose, porque não é através da ingestão de carne contaminada, é através da ingestão dos ovos, com água e alimentos contaminados. Formam-se as larvas cisticerco no organismo do homem, causando a doença. Então, na cisticercose, o homem ele vai ingerir o ovo e ele vai alojar quem? Ele vai alojar a larva. Então, veja bem, está aqui embaixo aqui, o ciclo da teníase. A gente acabou de falar dele. Está aqui o verme adulto com o verme adulto no intestino do homem, com seus proglótides. Então o homem defeca liberando proglótides com ovos, os ovos embrionados aqui. O porco ingere o ovo. Esse ovo com embrião hexacanto vai dar origem à larva cisticerco. E o homem ele ingere a carne com o cisticerco, fechando o ciclo. Acontece o seguinte, que o homem aqui é como se ele tivesse tomado o quê? O lugar aqui do porco. Então veja bem, como que o homem adquire a cisticercose? Ele vai ingerir o ovo, está aqui o ovo, ingere o ovo, através de água e alimentos contaminados. Esse ovo ele vai cair na corrente, você vai ingerir ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai se alojar onde? Ele vai se alojar do sistema nervoso central do indivíduo e na musculatura. Então, na cisticercose, e lembrando que esse ovo ali, ele vai desenvolver o quê? Ele vai desenvolver na larva cisticerco. Então, na cisticercose, o homem vai ingerir o ovo e vai alojar a larva. Logo, na cisticercose, o homem ele é o hospedeiro intermediário. Lembra, na teníase, o homem ele é o hospedeiro definitivo. Quais seriam os principais sintomas da cisticercose? Eles vão variar de acordo com a localização do cisticerco no homem, que pode ser na musculatura, causando, por exemplo, dores musculares. E a forma mais grave é chamada de neurocisticercose, porque vai se alojar no sistema nervoso do indivíduo, principalmente na região do cérebro. Olha aqui, ó, o cisticerco, ele é grande, ó. Isso aqui pode ter de meio a 1 centímetro de diâmetro. Então são 3 fotos de cérebro aqui com vários cisticercos. Isso pode provocar dores de cabeça, convulsões, cegueira, paralisia, inclusive com paraplegia, com tetraplegia. Novamente, depende aonde ele vai se instalar, distúrbios psíquicos. Profilaxias: beber água fervida e ou filtrada, lavar bem os alimentos, saneamento básico e tratamento de doentes. Note o seguinte, que, mais uma vez, cisticercose é completamente diferenciada da teníase. Vamos fazer essa comparação aqui. Diferenças entre a cisticercose e a teníase. De novo, o ovo embrionado com embrião chamado de hexacanto ou oncosfera, ele vai desenvolver uma larva denominada cisticerco, está aqui a larva cisticerco. Essa larva aqui,
tem um escólix invaginado, ele vai desinvaginar, vai sofrer estrobilização e vai se tornar aqui um indivíduo adulto. Então presta atenção. Se você ingerir o ovo, você vai alojar a larva. Se você aloja a larva, você vai ser um hospedeiro intermediário. E a doença que você vai ter será qual? A doença que você vai ter é a cisticercose. Se você ingerir a larva, essa larva desinvagina, sofre estrobilização, você vai alojar o indivíduo adulto no intestino, você tem a doença chamada teníase e você vai ser um hospedeiro definitivo. Então vamos fazer um esquema mais completo disso aqui para você jamais esquecer e errar isso aqui novamente. Então presta atenção aqui, vem junto comigo. Vamos separar isso aqui, ó. Ovo desenvolve a larva cisticerco, a larva cisticerco origina o verme adulto, a tênia, a solitária. Se você ingere o ovo, você ingeriu o ovo, alojou a larva cisticerco. Você tem a doença cisticercose, certo? E se você aloja a forma larvária, você é um hospedeiro intermediário. Onde essa larva se instala? No sistema nervoso central, no cérebro, lembra da neurocisticercose, e sistema muscular. Como que você adquire esse ovo? Água e alimentos contaminados, vegetais. Então, novamente, quem nunca comeu carne de porco na vida desenvolve cisticercose. Se você ingerir essa larva aqui, ó, chamada cisticerco, na musculatura, na carne do porco, se você ingere a larva cisticerco, e você vai alojar quem? O verme adulto. Logo, a doença que você terá é a teníase. Você será um hospedeiro definitivo. Por quê? Porque aloja a fase adulta, a fase sexuada do ciclo. Onde esse indivíduo se instala? Ele vai se instalar no intestino. Como que você pega a doença teníase? Você vai pegar a teníase através de ingestão de carne contaminada com o cisticerco. Então anota isso aí, presta bastante atenção que você jamais vai esquecer isso. Galera, a próxima doença aí é a esquistossomose, que em alguns locais ainda é conhecida como xistose, ou ainda barriga d'água, ou xistossomose. Quem seria o agente etiológico ou agente causador? É um platelmito conhecido como Schistosoma mansoni. A contaminação seria através da larva, uma larva chamada cercária. Falta um acento aqui. Como que a gente pega? A larva cercária, ela penetra ativamente pela pele. Então, como que seria isso? Ela força a sua entrada pela pele. Está aqui a larva cercária. É uma larva que ela tem uma cauda bifurcada. O hospedeiro definitivo é um homem. Por que um homem é o hospedeiro definitivo? Porque ele vai alojar o verme adulto. Então, a gente já viu que o Schistosoma mansoni é aquele verme que ele é dioico e tem dimorfismo sexual, em que o macho é um pouco menor que a fêmea, mais largo que a fêmea, tem um canal ginecóforo, certo? Reproduzindo sexuadamente no homem. E o hospedeiro intermediário seria o caramujo da família dos planorbídeos, principalmente dos gêneros Bionfalaria. Existem outros gêneros aí, como Planorbis, Australorbis, mas são vários caramujos aí da família Bionfalaria. Está aqui, ó, nessa foto aqui, um caramujozinho da família Bionfalaria, que é um caramujo de água doce, é um caramujo pulmonado. Então, no ciclo de vida da esquistossomose, nós temos duas fases de larva. Uma larva que é chamada de miracídio, dois tipos principais, né? O miracídio e a cercária. O miracídio que ele vai penetrar no caramujo e a cercária que vai estar penetrando no homem. Então, o miracídio é essa larva meio ovalada, toda ciliada. Essa larva penetra no caramujo e depois ela vai dar origem dentro do caramujo a esse novo tipo de larva aqui, chamada cercária. Como seria então esse ciclo de vida? Nós temos aqui então o homem. O homem, ele é o hospedeiro definitivo.
Por que o homem é hospedeiro definitivo? Porque ele aloja a fase adulta do ciclo. Está aqui a fase adulta. Esse indivíduo aqui é o macho. Então lembra que tem dimorfismo sexual, vem de duas formas sexuais diferenciadas que a gente consegue visualizar, e aqui está a fêmea. Então o macho ele é um pouco menor que a fêmea, ele é um pouco mais largo que a fêmea. E ele tem um canal denominado canal ginecófora, onde ele aloja a fêmea. Esses indivíduos vão viver onde? No conjunto de vasos que liga o fígado ao intestino, que recebe o nome de sistema porta. Nesse sistema porta, esses indivíduos vão reproduzir e vão liberar os ovos. Esses ovos, ele tem essa estrutura aqui, ó. Olha o ovo aqui em cima, ó. Ele tem essa estrutura aqui que seria um espinho. Essa estrutura aqui auxilia o quê? Perfurar esses vasos do sistema porta, e esse indivíduo cai esse ovo, né, vai cair no intestino. Então o homem vai liberar esse ovo juntamente com o quê? Juntamente com as suas fezes. Então tá aqui, ó, outras formas de xistosoma. O principal que a gente vai falar aqui é o xistosoma mansoni. Nota aqui a presença desse espinho. Esse ovo ele tem que atingir um ambiente com água. Normalmente aí, ambiente com água parada, com lagoas. Esse ovo aqui, nessa lagoa aqui, ele vai eclodir e vai liberar desse ovo essa larva denominada larva miracídio. Esse miracídio, ele precisa encontrar no intervalo de 24 horas um caramujo da família dos planorbídeos que ele sirva de hospedeiro intermediário. Quando isso ocorre, o miracídio penetra no caramujo, ele perde os cílios e outras estruturas e transforma-se em um saco alongado, repleto de células germinativas, denominada esporocisto primário. Então está aqui um esporocisto primário. Este gera esporocistos secundários, cujas células germinativas se transformam em cercárias. Então esse tipo especial de reprodução, nós falamos lá atrás na aula sobre as estruturas, né? A caracterização fisiológica, anatômica dos plateumintos. Esse caso especial de reprodução recebe o nome de pedogênese, que seria um tipo de reprodução, um caso especial de reprodução, que o indivíduo ainda na fase de larva, ele consegue gerar outros indivíduos. Um único miracídio, então, que penetra no caramujo pode formar nada menos que 200 mil cercárias. Essas são larvas adaptadas à vida aquática, dotadas de pequenos espinhos, duas ventosas e uma cauda bifurcada. A principal característica é essa caudinha aqui, ó, bifurcada, que a gente está notando aqui. Está vendo aqui? Ó, uma bifurcação, ó, essa cauda dividida em dois. Seu corpo mede cerca de 0,2 milímetros de comprimento por 0,07 milímetro de largura e a cauda aproximadamente 0,3 milímetros. Essas cercárias atravessam a parede do esporocisto, os tecidos do caramujo e saem para a água ao redor. Se uma pessoa entrar em contato com a água onde há cercária, essas poderão penetrar ativamente na pele, graças à ação das enzimas que elas produzem e de seus intensos movimentos. O processo de penetração da cercária, que pode durar até 15 minutos, causa uma coceira característica. Por isso, lagoas onde há cercárias em abundância costumam ser denominadas lagoas de coceira. Então, esse processo de penetração ativa aqui, ele é tão traumático que esse indivíduo perde essa cauda. Quando ele perde essa cauda e penetra no corpo do indivíduo, ele passa a receber o nome de esquistossômulo. Esse esquistossômulo cai na corrente sanguínea até se alojar, então, nesse sistema porta-hepático, no qual a gente vai ter aí o quê? A maturidade, o desenvolvimento da maturidade sexual do indivíduo. Então, nota o seguinte, tem que entrar mais de uma cercária para esses indivíduos se encontrarem e obterem essa maturidade sexual. Por isso que essas regiões, essas lagoas, elas são chamadas de lagoas de coceira. E nessas regiões tem um ditado popular que fala o seguinte: nadou, coçou porque pegou. Porque onde a cercária ela penetra, fica marcas e causa dermatites que causam uma coceira muito grande. Por isso, as lagoas de coceira. Então, olha só.
Vamos ver aqui uma curiosidade. Um ovo, então, um ovo embrionário, aquele ovo com aquele espinho, ele vai originar um único miracídio. Um miracídio vai formar um esporocisto, no caso é um esporocisto primário. Um esporocisto pode formar de 20 a 40 esporocistos filhos ou esporocistos secundários. E esse pode originar aí de 100 a 300 mil cercárias, certo? Uma cercária, quando ela começa a penetrar, que ela perde aquela cauda bifurcada, vai formar um esquistossômulo. E um esquistossômulo vai formar um adulto. Então, nota o seguinte, um único ovo desse pode formar de 100 a 300 mil adultos, só que todos esses adultos são do mesmo sexo. Então, por isso que normalmente tem que entram, né, várias cercárias no indivíduo. Lembrando que a reprodução chama-se pedogênese. Os principais sintomas: vermelhidão e prurido no local da penetração, fraqueza, falta de apetite, febre, mal-estar, calafrios, delírios, náusea, diarreia. Isso tudo aqui na fase aguda da doença, nessa fase inicial. Na fase crônica, anemia intensa, fezes sanguinolentas, falta de ar, dor abdominal, hepatomegalia, que é esse aumento e fibrilação do fígado, esplenomegalia, aumento e fibrilação do baço, e a famosa ascite, que seria o quê? A famosa barriga d'água, o acúmulo de líquido na região abdominal e a proeminência aí da barriga. Por isso que em muitos locais, ao invés de esquistossomose, a doença é conhecida como barriga d'água. Profilaxias, tratamento das pessoas doentes. Lembrando que o ciclo tem o homem defecando os ovos e contaminando os córregos. Saneamento básico. Evitar contatos com água contaminada. Como que eu vou saber se a água é contaminada? Pessoal, todo local que tem a xistose, a esquistossomose, normalmente a população sabe, porque as lagoas de coceira, certo? Nadou, coçou porque pegou. E o que vai acontecer ainda? Esse caramujo, ele é um caramujo aquático, mas ele tem respiração pulmonar. De tempos em tempos ele sobe para respirar. Então você vai num local que você tem uma água parada, um poço, uma lagoa que você não conhece, vê o caramujo, não entra. E combate ao caramujo, como? Desobstrução de córregos, para evitar que essa água fique paralisada aí. Controle biológico, você pode usar aí predadores do peixe. E em casos mais graves aí, o uso de moluscocidas ou molusquicidas. A difilobotríase, que seria a tênia do peixe, que é bastante comum aí nas regiões orientais, no qual as pessoas se alimentam muito de peixe cru. Então, no Brasil, de vez em quando, aí a gente tem pequenos surtos. O agente etiológico aí, principal seria o Diphyllobothrium latum, ou a tênia do peixe. Esse indivíduo vai se instalar onde? Ele se instala no intestino do homem, reproduzindo, liberando os proglotes. Esses proglotes liberando aí, vão ter esses ovos vão estar contaminando a água. Aqui nós vamos observar que tem a presença de 2 hospedeiros intermediários. Tem um hospedeiro invertebrado, primeiramente, que é o copépoda. Então ele vai ingerir esse ovo vai desenvolver uma pequena larva. Esse copépoda, ele vai servir de alimento para pequenos peixes, que seria o segundo aí hospedeiro, no caso vertebrado, que os dois são hospedeiros intermediários, que vão estar alojando essas fases larvárias, e o homem ou outros grandes vertebrados, como cães, como focas, como aves, vão ingerir a carne do peixe contaminado com essa larva. Vai ingerir essa larva, ela vai chegar e vai se alojar no intestino do homem. Então, os hospedeiros intermediários, nesse ciclo de vida, são 2 hospedeiros intermediários. Então, o primeiro, um pequeno crustáceo, um copépoda, e o segundo, espécie de peixes de água doce ou anádromos. Então, peixes que migram da água salgada para a água doce para procriar. Sintomas. A maioria das infecções são assintomáticas.
Nas infecções sintomáticas, apresenta um quadro de desconforto abdominal, flatulência, diarreia, vômito, perda de peso e anemia perniciosa por carência de vitamina B12. As profilaxias, o aquecimento completo do pescado de água doce, 56 graus Celsius durante 5 minutos, ou congelamento durante 24 horas a menos de 18 graus Celsius, ou irradiação do produto, que asseguram a proteção. Então, o pessoal hoje está crescendo bastante no Brasil aí, a ingestão aí, os restaurantes japoneses com peixe cru. A gente tem que saber a procedência desses peixes também para evitar aí essa doença. A hidatidose. O agente causador seria o Echinococcus granulosus. O hospedeiro definitivo é o cão. E os hospedeiros intermediários seriam ovinos, bovinos e suínos. O homem, nesse caso, ele é um hospedeiro acidental. O que vai provocar a hidatidose? Os sintomas são cólicas na região hepática, intolerância a alimentos gordurosos, pequeno amarelamento da A hidatidose ainda pode ser conhecida como cisto hidático ou ainda equinococose. Ela é causada pelo Echinococcus granulosus. Está aqui o verme adulto, certo? O hospedeiro definitivo vai ser quem? O hospedeiro definitivo aí vai ser o cachorro e outros canídeos. Pode ser lobo, pode ser chacal. Na fase larval do verme, pode viver na espécie humana, acidentalmente. Em animais domésticos como bois, carneiros, até porcos. A infestação ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados. Está aqui, água e alimentos contaminados. Nós observamos aqui que o cão vai defecar, vai liberar os ovos aqui com as fezes e vai contaminar, no caso, o homem. No intestino de uma pessoa, os ovos eclodem e liberam larvas que, levadas pelo sangue, atingem diversos órgãos, músculo, pele, vísceras ou cérebro. As larvas desenvolvem-se no interior de grandes bolsas esféricas cheias de líquido, daí o nome cistos hidáticos. Alguns cistos podem atingir o tamanho de uma laranja e, após alguns anos, chegar ao tamanho de uma bola de futebol. Um cisto pode formar cistos secundários que espalham pelo corpo, levando a lesões e infecções bacterianas, às vezes como consequência fatais. E a faciulose ou faciolíase, que tem como agente etiológico a facíola hepática. O hospedeiro definitivo seria quem? Seria o carneiro. O hospedeiro intermediário são caramujos do gênero Limner. O homem, a contaminação através da ingestão de água e alimentos com metacercárias. E os sintomas provocam problemas hepáticos, cirrose e até insuficiência hepática. Então daí o nome do parasita, facíola hepática. Então temos aqui o ciclo da facíola hepática, no qual o hospedeiro definitivo aqui, um carneiro, por exemplo, nele vai ocorrer a reprodução sexuada, vai estar liberando os ovos, que vai contaminar a água. Desses ovos vai eclodir um miracídio, o miracídio penetra no caramujo aqui, límnia. Nós temos aqui os esporocistos, rédeas e a formação da cercária. E essas cercárias aqui vão ser, essas metacercárias, no caso aqui, vão ser ingeridas aqui pelo hospedeiro, pelos hospedeiros definitivos. Então, o homem ele vai adquirir essa doença como? Ingerindo essas metacercárias que vão se alojar aqui no fígado, causando aí os problemas que a gente já relatou. Então, essas são as principais doenças causadas por plateumintos. Lembrando que o foco principal nas 3 primeiras que a gente falou, que mais cai nos concursos aí, que seriam a ateníase e a cisticercose, não podendo confundir as duas, e a esquistossomose. Valeu, muito obrigado.